Bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, senhores, sou o Coronel de Polícia Militar Marcelo Egídio Costa. Estou, neste momento, assumi recentemente, há 2 meses, a chefia da Casa Militar do Ministério Público de Santa Catarina, mas estive há pouco tempo, por 1 ano e 4 meses, no comando da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, de onde advém a experiência que tive, além dos mais de 20 anos atuando na atividade de fiscalização de trânsito na Polícia Militar Catarinense, para a gente poder discutir aí nesses 10 minutos do problema e dos desafios que a gente tem em Santa Catarina, em que eu fiz questão de enaltecer a questão da economia versus a infraestrutura, né? O principal problema para a nossa fiscalização rodoviária em Santa Catarina. Antes eu gostaria de agradecer o convite do Rodolfo Rigoto, né, que é o nosso presidente da Associação de Trânsito Amigo e SOS Estradas, que fez o convite ao nosso presidente, Coronel Marlon, que gentilmente nos abriu essa oportunidade. Eu gostaria de inicialmente dar um panorama de Santa Catarina, né? E mostrar aos senhores a nossa dificuldade nessa questão dessa dicotomia, crescimento econômico e a pouca infraestrutura rodoviária no âmbito estadual em Santa Catarina. Nós somos em Santa Catarina o 8º menor estado no território. Nós temos pouco mais de 1% do nosso território do país, ou seja, nós somos um estado pequeno em área territorial, né? Somos, porém, o 10º estado mais populoso do Brasil, divididos em 295 municípios, e temos aproximadamente 4.000 quilômetros de rodovias estaduais. Nossa malha de rodovias federais é bem próxima também. Santa Catarina produz, é um dos estados mais pujantes economicamente hoje do Brasil, produz 4% do PIB do país, né? E somos o 3º estado no PIB per capita, ficando atrás apenas de São Paulo e Brasília. Inclusive, agora a nossa Fiesc, aqui, a Federação da Indústria e Comércio de Santa Catarina, demonstrou que nós só não somos um dos primeiros estados, o primeiro estado em termos de PIB per capita hoje no Brasil, justamente por causa das nossas dificuldades em termos de infraestrutura. Temos a maior expectativa de vida do país, temos o menor índice de mortalidade infantil, somos a unidade federativa com a mais baixa desigualdade econômica e temos o menor índice de analfabetismo do país. Porém, senhores, apesar disso, somos ainda um dos estados com o maior número de mortes no trânsito do país. Isso é um contrassenso, né, perante esses números que a gente apresentou de Santa Catarina. E se torna um grande desafio para nós que fiscalizamos tanto a Polícia Rodoviária Federal, que atua no nosso estado, quanto a Polícia Militar Rodoviária, que atua nas rodovias estaduais. Nesses 4.000 quilômetros de rodovias estaduais, nós temos 24 postos de Polícia Militar Rodoviária assim distribuídos, né, conforme o nosso mapa. Nós temos 496 policiais militares rodoviários, um efetivo praticamente similar à Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Porém, aí começam as nossas dificuldades, né? Dos 4.000 quilômetros de rodovias, nós temos apenas 100 quilômetros duplicados. Então, a nossa malha rodoviária, ela é essencialmente de pista simples, ela é uma malha rodoviária envelhecida, com muitos problemas estruturais, e subdimensionada para a nossa demanda econômica hoje de Santa Catarina. Como os senhores viram, nós somos um estado pujante economicamente, e a nossa economia hoje é principalmente baseada no agronegócio, né? Temos, por isso, como nosso modal de transporte, essencialmente o modal do uso do transporte rodoviário de cargas por caminhões, né?
E aí temos outra grande dificuldade, que são as grandes distâncias das estruturas de exportação. Nós temos hoje no litoral catarinense o Porto de São Francisco, o Porto de Itajaí, o Porto de Imbituba. O Porto de Itajaí hoje é o segundo maior porto em termos de exportações, só perde para o Porto de Santos, no Brasil. E as distâncias, principalmente do oeste catarinense, desse litoral, para chegar nos portos, traz aí um grande desafio, né? E aí a gente encontra essa dicotomia, crescimento econômico versus infraestrutura. Eu gosto de citar como exemplo, eu atuei na greve dos caminhoneiros em 2018, né, 11 dias aqui em Santa Catarina, da greve de caminhoneiros, e a primeira missão da Polícia Militar Rodoviária, nesse episódio, foi garantir o abastecimento, a alimentação das granjas de suínos e frangos em Santa Catarina. Só para entender a dinâmica, a vida do frango hoje, né, o tempo de vida útil do frango é de 23 dias apenas. E ele é estressado diariamente a comer, a se alimentar, para ele ter o crescimento rápido dele até chegar ao abate. E a nossa primeira missão foi garantir que as carretas com farelo de milho chegassem às granjas para poder alimentar os frangos, porque em razão dessa dinâmica, né, do frango, se ele não for alimentado em 24 horas, eles começam um processo de canibalismo. E em 48 horas, uma granja com 3 milhões de frangos, ela é completamente dizimada, onde o frango começa a picar a cabeça do outro frango e para beber o sangue do outro frango. Acontece um processo de canibalismo. E se Santa Catarina deixar isso acontecer, ele é um dos maiores exportadores de carne de frango e suíno do país. Com certeza, o Estado perderia as certificações de exportação e nós teríamos um grande prejuízo econômico ao Estado. Então, só para os senhores entenderem a dinâmica, por Santa Catarina circulam em torno de 180 a 200 carretas por dia, somente para alimentar frango e porco no nosso estado. E isso é só um exemplo de uma atividade econômica e do quanto o transporte rodoviário impacta nessas atividades, né? E as intervenções de fiscalização da polícia, no caso da Polícia Militar Rodoviária, sempre impactam nessas atividades, né? Nos acidentes rodoviários em Santa Catarina, ano passado, nós tivemos uma redução e conseguimos alcançar índices menores do que nos últimos 20 anos, mas isso foi um trabalho em que a gente fez em cima de dados que a gente vinha tendo de 2019, 2020, né? E a gente identificou um aumento significativo no número de acidentes com veículos e cargas, né? Onde a gente sabe que o embate entre um caminhão e um automóvel, normalmente, pela massa do caminhão sobre um automóvel, há grandes chances desse acidente resultar em graves lesões ou mortes, né? E aí a gente identificou principalmente alguns problemas, como a sazonalidade econômica. Nós temos muitas atividades agrícolas, agropecuárias em Santa Catarina que são sazonais, exemplo aqui até da foto, da colheita da maçã, por exemplo. Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, e durante a colheita da maçã a gente tem uma concentração enorme de veículos de carga para esse tipo de transporte, e muitos deles com dificuldade. E quando a gente tem essa sazonalidade econômica, a gente identifica que as empresas locais acabam se valendo de condutores e de caminhões, de veículos, né, que não estão completamente adequados, legalizados, condutores registrados em empresas, condutores que seguem a legislação trabalhista, condutores, inclusive, às vezes não habilitados para aquele determinado tipo de veículo, e isso acaba gerando uma série de problemas. A gente tem outras situações sazonais, como a colheita aqui da madeira, no norte do estado, a questão da colheita do arroz. Toda vez que a gente tem essas sazonalidades econômicas, esses períodos de colheita, a gente encontra dificuldades. E quando a Polícia Militar busca a fiscalização, a gente sempre tem, inclusive, até às vezes pressões políticas, né, para que
a gente consiga equilibrar essa balança do crescimento econômico e da fiscalização importante do trânsito rodoviário. Eu sempre, nas minhas reuniões, eu sempre tinha como mantra e sempre dizia a todos que vidas são inegociáveis, né? Então a gente não negocia vidas. Então todas as condições que a Polícia Militar estabelecia nessas situações frisavam, né? Frisavam a questão da proteção à vida. A capacidade das empresas, como eu falei, né? A gente começou, por exemplo, no norte do estado, a fiscalizar o peso dos veículos por causa do transporte de madeiras, e as empresas começaram a nos pressionar porque, em razão da diminuição da carga por caminhão, em razão do respeito às questões de peso, as empresas estavam com dificuldades de ter caminhões na região para transporte da demanda contratada, ou seja, as empresas já tinham uma demanda contratada e precisavam atendê-las. E a nossa fiscalização, para reduzir a quantidade de peso por caminhões, acabava fazendo com que as empresas tivessem dificuldades de atender essa demanda. Isso gerava uma série de dificuldades e de contratempos, né, nessa relação sociedade e polícia. E aí a gente encontra também problema com a condição dos condutores, nessa questão trabalhista, a questão do respeito aos horários de descanso, a questão do próprio condutor estar habilitado para aquele tipo, a questão do toxicológico, né, os exames toxicológicos que são importantes, né, e aí vem também com tudo isso as infrações, que a gente identificou principalmente o excesso de peso, o excesso de velocidade, a regularidade dos veículos, né, e a regularidade dos condutores. Como eu já frisei, em 2001 em 2021 tivemos o menor número de acidentes dos últimos anos em Santa Catarina. Foi graças a esse trabalho que a gente fez em cima dessa análise, né? Nós tínhamos um aumento de 20% do número de mortes nos anos anteriores em acidentes com caminhões, e identificamos que durante a pandemia, por exemplo, em Santa Catarina, houve um direcionamento da produção agrícola para as exportações, o que aumentou em mais de 30% a circulação de caminhões no oeste do estado, o que levou a um aumento também do número de acidentes. Com isso, nós aumentamos a nossa capacidade de fiscalização e direcionamos a nossa fiscalização rodoviária à questão do transporte rodoviário de cargas, né? Focamos principalmente no excesso de velocidade, no excesso de peso, o acondicionamento de cargas, né? Também muitos acidentes envolvendo o mau acondicionamento da carga, transportando, por exemplo, aqui a colheita da maçã é muito comum caírem caixas de maçãs sobre veículos, né, em curvas e causando sérios acidentes. A questão de transporte de toras de madeira também é um grande problema para nós. Então, a fiscalização também foi intensificada nessa questão do acondicionamento de carga. Como eu já frisei, a qualificação e a condição dos condutores, as empresas, para atender essas demandas sazonais, acabam buscando condutores, às vezes, não qualificados, né? Às vezes nem integram o quadro das empresas, são subcontratados, e às vezes em condições, veículos em más condições também, né? São freteiros ali, são praticamente condutores autônomos, e que acabam prestando serviço especificamente naquela demanda sazonal de colheita da maçã, de colheita da madeira, do arroz, como já frisei. Então, a gente encontra muito na fiscalização dos nossos condutores aqui, condutores realmente desqualificados para aquela função, né? E o Estado é a segurança dos veículos, né? Também é um grave problema. A gente enfrentou, por exemplo, situações aqui de empresas, né, que buscavam, inclusive, Assembleia Legislativa e tal, reclamando da fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, porque, por exemplo, cada vez mais as empresas buscam transportar uma maior quantidade de produtos, né, com um menor número de caminhões, e o que reduz o custo do frete. Então, a tendência é dos caminhões se transformarem em vagões de trem, né? A gente tem muita pressão em Santa Catarina para rodarem os caminhões de 9 eixos, ou os famosos bitrens. Isso faz com que tenhamos, né,
situações como uma grande empresa aqui em Santa Catarina ameaçar junto ao governo do estado a se instalar no Paraná e sair de Santa Catarina, isso seria um prejuízo econômico para o estado, se não houvesse uma flexibilização da fiscalização dos caminhões de 9 eixos, e que acabam tendo que ter autorizações especiais porque nós temos rodovias em Santa Catarina em que, por exemplo, tem pontes em que não suportam mais de que 40 toneladas, às vezes um caminhão desse tem mais de 70 toneladas de peso bruto total, e aí a gente é obrigado a limitar o trânsito desses veículos por determinadas rodovias. Isso acaba gerando um custo de frete maior, uma dificuldade das empresas de levar sua produção, como eu falei, do oeste catarinense até o litoral catarinense. Isso sempre foi um grande complicador no nosso estado, essa questão da dicotomia do crescimento, né? Nós somos um estado pujante economicamente, mas ainda temos uma infraestrutura acanhada, né? E focada nesse modal do transporte de cargas. Então, senhores, esse é o nosso relato aqui de Santa Catarina, né? Que a gente gostaria de trazer para o debate desse painel.